Bom dia a todos. Bom dia, queridos amigos e amigas aqui do Lar Espírita Casa do Samaritano. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho. Bom dia, Mário. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Cristiana. Bem, meus amigos, enquanto o Instagram vai notificando os amigos aqui do Lex, eu peço que vocês convidem os amigos a participarem. A gente tem aqui embaixo um aviãozinho de papel, vocês podem encaminhar os amigos. E eu peço só que vocês me deem um feedback, se tá tudo ok, a imagem, a internet, o áudio. Bom dia, Marcos. Bom dia, meu querido amigo Barbosa, que fez uma linda explanação ontem, que está aqui disponível no nosso IGTV. A Priscila, a Cristiana. Amigos, hoje o nosso evangelho está muito especial, porque nós vamos receber a Rosália, que é uma aluna do principiante espírita do Lex, que vai agora esse ano para a UERJ 1. Então, em brevemente, nós estaremos trazendo a vocês mais informações sobre os estudos da casa, que vai iniciar. A nossa querida Rosália já sinalizou que está tudo ok, o Marcos também, o Mara. Então, eu vou adicionar aqui a nossa querida irmã para que a gente possa iniciar o Evangelho dessa quarta-feira. Lucy, bom dia. Bom dia! Bom dia. Peraí, minha imagem ficou cortada, deixa eu... Tá conseguindo me ver direitinho? Tô sim. Ah, maravilha. Rosália, seja muito bem-vinda a esse trabalho aqui do Evangelho. Fique à vontade para vir mais vezes nos prestigiar e para que a gente já comece se harmonizando com o tema de hoje, que eu já adianto aos amigos em casa, que é o capítulo 28, itens 22 e 23, ação de graças obtida, pela vitória obtida sobre uma tentação. Eu trouxe uma mensagenzinha do livro Pão Nosso, para que a gente possa ir lendo e se harmonizando junto com o pessoal que nos acompanha em casa, tá certo? Tá bom. A mensagem que a gente escolheu hoje é a mensagem agradecer. Está aqui no livro Pão Nosso, na página 339. E aí, Paulo de Tarso coloca, né? Aliás, já convertido a Paulo. E sede agradecidos. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomendo ao apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiel a Jesus, agradecer significa aproveitar, aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunhos. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina por meio de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos.
Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Então, com essa mensagem que introduz bem o nosso evangelho de hoje, vamos passar a nossa prece inicial. E aí, Rosália, tanto você quanto o pessoal que está em casa, fiquem à vontade. Quem quiser fechar os olhos, quem quiser se sentar, procurar uma posição confortável, não é um ritual, é só para que a gente possa realmente se desconectar com o mundo lá fora e conseguir trazer a nossa atenção ao Evangelho que nós vamos iniciar nesse momento. Então, vamos agradecer ao Mestre Divino por essa mensagem inicial, agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, fazendo esse Evangelho, recebendo esse alimento espiritual. Queremos, Senhor, te pedir também que abençoe a nossa querida Rosália, que está aqui hoje conduzindo esse Evangelho, que possa abençoar ela, a sua família e a todos nós, que essa mensagem do Evangelho entre em nossos lares como um raio de sol, a iluminar as nossas vidas, os nossos pensamentos e as nossas ações. Que assim seja. Rosália, o pessoal está comparecendo em peso aqui. Um abraço a todos que fazem parte do Lex e dos estudos, todo mundo mandando muita vibração positiva aí para a sua estreia. E fique à vontade para fazer a leitura do Evangelho. Enquanto você vai fazendo a leitura, eu vou fixando aqui no comentário o capítulo de hoje. Então, o capítulo 28, os itens 22 e 23. O item 22, ele fala, ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação. Aquele que resistiu a uma tentação deve a assistência dos bons espíritos, dos quais escutou a voz. Deve agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Que bacana, né? Essa mensagem de hoje. Ela é pequenininha, né, Rosália? Mas a gente consegue extrair dela muitos ensinamentos, né? Porque ela vem falar para a gente a questão da gratidão que nós precisamos ter, né? Então a gente vê que na mensagem de ontem que o Barbosa apresentou, ele traz uma mensagem para a gente pedir força para resistir uma tentação. E aqui ele já vem nos propor uma ação de graça pela vitória obtida sobre uma tentação. Porque a prece para a gente é esse momento de conexão com Deus, né? É o momento em que a gente eleva o nosso pensamento e consegue se conectar com a divindade, né? Então a gente às vezes usa muito esse tempo só para pedir, e a gente esquece de agradecer as coisas boas que a gente passou, as dificuldades que a gente enfrentou, mas se conseguimos superá-las. Então, é muito, muito bacana quando ele também traz propostas de prece de agradecimento, como a gente iniciou na mensagem do livro Pão Nosso, falando sobre a necessidade de se agradecer. Então, quando a gente agradece, a gente, por uma tentação resistida, né, por uma graça obtida, a gente leva em consideração duas coisas, Rosália, muito importantes. Primeiro, a questão da compaixão, de entendermos que existe uma divindade, existem espíritos que nos amam e que nos auxiliam, né? Então, no livro dos Espíritos, ele fala que os espíritos eles nos influenciam o tempo todo através dos pensamentos e também fala sobre a questão dos espíritos protetores, dos espíritos familiares, que eles estão nos auxiliando nessa caminhada e se aproveitam desse momento de prece realmente em que a gente consegue desligar mais
das nossas preocupações e trazer o nosso pensamento a Deus para nos sugerirem, para nos darem sugestões, conselhos, da melhor forma de se aplicar às leis da natureza, às leis divinas. Então a gente precisa entender que há, assim, pessoas que nos amam, espíritos que nos amam, que estão aí se movimentando para nos auxiliar. Um outro ponto também da gratidão é reconhecermos a nossa necessidade do outro, do auxílio divino, porque a gente percebe que sozinho não temos capacidade e forças para resistir uma tentação. Então nós nos colocamos numa posição de humildade e nos colocamos nessa posição de solicitar o auxílio divino e de receber o auxílio da espiritualidade, de Deus, de Jesus Cristo. Você tem algum comentário para fazer? Eu acho que você explanou bem até demais. Maravilha. Assim, eu quando eu comecei a estudar o Espiritismo, já foi há uns anos atrás, em 2010 que eu comecei, né? E aí, quando você falou de tentação, eu me vi numa situação, porque eu passei por problemas familiares difíceis, perdas de parentes, enfim. E aí eu lembrei o tanto que é difícil a gente resistir às tentações, não só quando a gente está estudando a doutrina, mas quando a gente está vivenciando situações familiares, porque é muito fácil a gente passar por uma situação difícil e recorrer a Deus, mas a gente nunca tem em mente que Deus está sempre nas pequenas coisas, né? Mesmo sendo situações boas ou situações ruins, Deus está sempre presente. E a gente só sabe reconhecer quando acontece uma coisa ruim. É quando acontece uma coisa ruim que a gente vai, Deus me ajuda, estou precisando, o que é que eu faço? Então eu acho assim que a gente tem que realmente aprender a agradecer e aprender a olhar mesmo no cotidiano da gente, nas coisas que a gente está vivenciando, que realmente Deus está ali. É ter paciência, é respirar fundo e bora para frente, que nada é eterno, o sofrimento não é eterno, né? Então, eu levo mais para esse lado também. Você falou em dois pontos bem importantes, que é a questão da tentação e aí também dessa questão da gratidão, né? E de agradecer a Deus nos momentos difíceis, porque às vezes a gente não agradece, né? As dificuldades que a gente passa, porque a solução do problema não veio da forma como a gente quer que ela seja resolvida. Então, vem da forma como Deus nos coloca para o nosso aperfeiçoamento. Então, às vezes, Rodalia, até citando um exemplo, a questão da doença. Muitas vezes nós, durante várias encarnações, prejudicamos, né, através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, o nosso aparelho espiritual. Então, muitas vezes, a doença é a forma de expurgar toda aquela energia que foi gerada durante anos. Então, muitas vezes, quando a gente se vê diante de uma doença e a gente não consegue obter a cura, né? Nós não agradecemos a Deus. Porque achamos que a graça não foi obtida por estarmos experimentando a doença. Quando, na verdade, a gente tem que agradecer por nós estarmos conseguindo expurgar aquele mal. E aproveitando essa situação para pôr em prática a nossa fé, a nossa humildade, né? A nossa confiança em Deus. E também é muito bacana que você falou a questão da tentação, né? Porque a gente está aqui falando da ação de graças por resistir uma tentação. E quando a gente fala de tentação, é um rol muito grande. Então nós temos desde as tentações que são maiores, né, dos arrastamentos maiores, como o caso dos vícios, da droga, do alcoolismo e de tantos outros, quanto tentações pequenininhas que a gente enfrenta no dia a dia, né? Que é o vizinho chato, que é o parente dentro de casa, que é mais teimosinho,
que é do chefe exigente. Então, sempre que a gente consegue superar essas pequenas tentações do dia a dia, a gente vai se fortalecendo, né? Tem no livro dos Espíritos, o Santo Agostinho nos traz um exercício muito bacana, que é ao final da noite olharmos tudo aquilo que a gente fez, né? Então, se nós tivemos uma dificuldade com o irmão, que a gente possa nos reconciliarmos, se a gente fez uma atitude errada, que nós possamos nos redimirmos. Se nós tivemos um pensamento incoerente com a lei da natureza e a lei divina, que nós possamos expurgar. E a gente também tem que agradecer, né, pelas tentações que a gente passa. E agradecer, como ele coloca aqui, a Deus e a espiritualidade, que nos dá força para resistir a essa tentação. Porque muitas vezes, quando a pessoa se põe nesse movimento, a gente até diz assim, o universo escuta, né? Então, quando a gente se põe nesse movimento da conquista de algo, do vencimento de uma tentação, ou então quando a gente se coloca nesse movimento de obter uma graça, muitas vezes a gente está ali todo dia pedindo a Deus força para seguirmos, e quando a gente consegue, nós atribuímos o mérito só a nós mesmos, esquecemos de agradecer a Deus, a espiritualidade que nos auxilia, esses irmãos que o Livro dos Espíritos coloca tão bem, a alegria que nós temos é a dádiva de termos esses mentores espirituais que são irmãos, que podem ser irmãos de caminhada e que estão ao nosso lado, nos auxiliando o tempo todo, gratuitamente, né? Que muitas vezes nos conhecem e nos amparam muito mais do que qualquer outro amigo mais íntimo que nós temos na Terra. Então, temos que agradecer a esses irmãos que se põem nessa missão de auxílio. Meu microfone tá fazendo um barulhozinho, mas acho que agora melhorou. Tá bom, dá para ouvir. Tá, né? E aí, você tem mais algum comentário a fazer acerca dessa mensagem? Não, você explanou muito bem. A gente, né, com o auxílio da espiritualidade amiga. Olha, os colegas estão aqui assinando pra gente, mandando coraçãozinho. A Nazaré colocou que é preciso ter humildade e confiança. Sim, muitas pessoas colocaram aqui, a Andrea também, que faz parte do Principiante, que vai para o EG1, mandou bom dia. A Sônia, todo mundo mandando aqui muitas vibrações. E é esse movimento que a gente se coloca, né, de vibração, de agradecimento, porque o agradecimento, ele nos traz uma felicidade, né, uma paz. Então, que quando a gente possa, durante os nossos momentos de prece, que nem sempre, como o Evangelho coloca, precisa ser num determinado local ou determinado horário, é possível fazer prece a qualquer momento, que nós possamos imantar o nosso coração de gratidão e de amor e da alegria que a gratidão nos proporciona, né? E a paz de espírito. Você quer fazer alguma consideração final ou a gente já pode caminhar para o nosso encerramento? Pode caminhar. Maravilha. Então, Rosália, como eu falei no começo, eu queria agradecer você por ter aceitado o convite de estar aqui. Esse trabalho está sempre de portas abertas, então, sempre que você precisar ou quiser, venha nos auxiliar, porque é muito bom ter alguém com essa energia aqui com a gente. E eu queria também agradecer a todos os amigos que estão aqui acompanhando ao vivo, mandando os coraçõezinhos, as energias de vibração, aqueles que forem assistir ao longo do dia, que nós possamos se colocar nesse movimento de agradecimento a Deus, à espiritualidade, pelas dificuldades que a gente consegue superar, que nós possamos também sentir orgulho sempre que a gente consegue superar algo, porque às vezes a gente foca muito nos nossos defeitos, esquecemos de agradecer e de comemorar essas pequenas vitórias que a gente conquista ao longo do dia, até as maiores.
Então, eu gostaria de pedir que você, que veio nos abrilhantar hoje nessa manhã de quarta-feira, possa realizar a nossa prece final. Meu Deus, eu vos agradeço por me terdes permitido sair vitorioso da luta que venho de sustentar contra o mal. Fazei com que essa vitória me dê a força de resistir às novas tentações. E aí eu peço permissão para fazer a leitura do Pai Nosso, para a gente agradecer a Deus por mais esse dia, sermos gratos, né, a Ele pelas dádivas, pelas conquistas e também por todos os obstáculos que a gente vivencia todos os dias, né? Que Deus nos dê força para superar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Rosália. Obrigada a todos. E até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.